Eu quero abrir a palavra de Deus. Eu ia falar sobre outro assunto, mas hoje é o Dia dos Pais. Acho que é bastante relevante falarmos sobre isto. Então abra sua Bíblia no Salmo 128, considerado, chamado o Salmo da Família. Salmo 128. A mão está suando, misericórdia. Acho que foi os remédios que eu tomei. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo 2 diz assim: do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, e tudo irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebento de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os teus dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Sabe, irmão, se tem algo que é maravilhoso, é que Deus, quando criou todas as coisas, Ele criou todo o ambiente para que os homens fossem seguros, saudáveis, felizes. E quando Deus o criou, o homem e a mulher criou com propósitos eternos. Na verdade, estamos, como se diz, de passagem, mas o que nós fizemos enquanto passageiros nesta terra poderá definir não somente o nosso futuro, mas o futuro das próximas gerações. Nós só chegamos aqui porque gerações anteriores nos trouxeram até aqui. A grande questão é que como esta nossa geração se move, ela levará esta futura, que pode ser em direções completamente contra aquilo que Deus estabeleceu. E quando Deus fez este homem, como disse, Ele fez para sermos felizes. Amém? E Deus colocou, e é interessante que Deus colocou, irmãos, olha, a sua palavra para nos guiar. Correto? Deus nos deu o seu Espírito Santo para habitar dentro de nós. Deus colocou anjos para nos guardar e proteger. Deus foi nos acercando de muitas coisas para que a gente fosse pessoas seguras, firmes na vida, não sejam levados por qualquer coisa. Mas antes de Deus estabelecer a igreja, Deus estabeleceu a família. Escutem, se há um lugar onde Deus quer habitar, irmãos, é no meio da família. Amém? Porque na igreja você passa 1 hora, 2 horas, 3 horas em comunhão com os irmãos, mas o lugar do teu aconchego, o lugar onde você deva ser a pessoa mais feliz da terra, é no seu lar. É por isso que Ele estabelece isso como princípio. Escutem,
E desde que Deus estabeleceu isso como princípio, Satanás intenta contra. Porque escutem bem, Satanás só entrou na história de Adão depois que apareceu Eva. Por quê? Porque se ele destruir, irmãos, o núcleo, o restante será uma casa edificada sobre areia. Vocês já perceberam por que o divórcio hoje é algo aparentemente comum, inclusive na igreja? Já observaram que a nossa geração de homens que são criados hoje, eles chamam de Nutella, porque os homens não têm mais fibra. A maioria, é claro. E eu espero que na igreja estejam homens poderosos, amém? Que tenham fibras, que tenham coragem. Os movimentos ideológicos estão sempre diminuindo o homem, não porque eles querem empoderar as mulheres, mas é porque eles querem diminuir o valor e o poder do homem. Escutem, quando se diz hoje a Bíblia, irmãos, é regida por princípios. Quando a Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher, as pessoas não querem sequer ouvir, mas essa é a palavra de Deus e nunca será mudada. Senhoras, honrem seus maridos e você verá um homem poderoso na terra. Amém? Desonrem o seu marido e ele será tratado como um palhaço pelos outros. O princípio começa na nossa relação. E Deus disse: feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele diz: a sua esposa será, frutífera, árvore frutífera. Seus filhos serão poderosos. Como disse, antes de Deus estabelecer a igreja, Ele estabeleceu a família, para que a sociedade e os homens fossem homens fortes, equilibrados e poderosos. Está nos faltando. Estamos em crise. Estamos em crise porque as mulheres às vezes não honram seus maridos. É claro que eu estou falando também que tem homens que não honram suas esposas. Mas escutem, até aquele que não quer, ao homem que não quer nada com Deus, a Bíblia diz, sabe o quê? Que ele será ganhado pelo silêncio da sua esposa. E quando Deus disse isso, voltando ao texto que eu li, é que Deus está dizendo assim: eu quero homens felizes, para que as suas famílias sejam felizes, para que seus filhos sejam poderosos. E eu oro, de verdade eu oro, para que a gente comece a colocar em prática aquilo que a palavra de Deus tem como princípio, porque deixa eu lhe dizer uma coisa: o princípio da palavra de Deus jamais será mudado, amém? E não importa o que você faça, Deus aí estabeleceu como princípio. Mas hoje é dia dos pais, então vamos lá, abra sua Bíblia novamente, no Salmo 78. Ei, você é responsável pelas futuras gerações. Pais, um dia você será avô, bisavô, sabe? As gerações para frente vão depender de nós. Eu falei qual é o texto? Salmo 78, falei? Então, vamos lá. Esse é um salmo de Asaf e eu gosto desse salmo. Asaf começa dizendo assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos.
Aí diz assim: o que ouvimos e aprendemos, e o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos filhos, contaremos a vindoura geração o louvor do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Segurem a Bíblia ainda aberta. Asaf faz um chamado e diz: olha, nós fizemos uma lei, estabelecemos uma lei em Israel. Nós concordamos uma coisa, que a história que os nossos pais contaram, ou seja, aqueles que vieram antes de nós, nos contaram. Ele disse: e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar para a próxima geração aquilo que o Senhor fez. Aí ele vai dizer assim: o louvor de Deus, o seu poder e a sua maravilha. E ele dizendo assim: pais, mães, família, nós recebemos dos nossos pais. Não encubra aquilo que você recebeu dos seus pais. E ele diz assim: e as três coisas que nós recebemos foi o louvor do Senhor, seu poder e a sua maravilha. E aqui, pais, e agora é para todos pais e mães, temos recebido, e a geração que veio antes de nós nos ensinou os princípios da palavra de Deus, nos ensinaram quem era o Senhor. Ele está dizendo assim: não encubra isso aos seus filhos. Alguns pais vão para a igreja e os seus filhos sequer sabem que é igreja. Seus pais leem a palavra de Deus, até são fiéis ao Senhor, mas eles não passam, parece que o legado que receberam para neles, e eles não vão para o futuro. Ei, se isso acontecer, você interromper isso, a sua futura geração será uma geração de homens e mulheres fracos. Mas eu quero voltar para o texto. Eu disse para vocês abrirem e continuar de Bíblia aberta. Aí ele diz assim, versículo 5: ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instruiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais. Ele fez o quê? Ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos. Deus estabeleceu uma lei para os nossos pais e disse assim: ei, não encubra aos seus filhos, transmitem, a fim de que a nova geração os conhecesse. Escutem, os nossos filhos precisam conhecer o nosso Deus por meio da nossa vida. Filhos que ainda hão de nascer, se levantem e por sua vez os refizessem aos seus descendentes. Ou seja, então os meus pais me ensinaram, e agora eu ensino aos meus próximos filhos, e esses filhos se levantem na sua geração e ensinem à geração deles. Escutem, Deus é um Deus que se importa não só com o teu presente. A Bíblia diz que Deus é Deus de Abraão, mas é Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele vai falando, e vai falando. Aliás, a Bíblia vai, quando Deus chamou Abraão, lembram disso? Quando ele diz assim: Abraão, sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, te abençoarei, te engrandecerei, se tu uma bênção. Lembram disso? E depois ele diz assim: olha, se tu uma bênção, e quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado, porque em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. Escuta, Deus se importa com a tua família. Deus se importa com teus filhos. A sua geração, escuta, deverá ser poderosa na terra. A sua geração não vai se perder se eles aprenderem os princípios elementares da fé. A Bíblia diz: ensina a criança o caminho em que deve andar, para que quando eles cresçam, não se desviem dele. Você está pensando que Deus se preocupa com a tua salvação e não se preocupa com a salvação dos teus filhos?
Você imagina que Deus se estabeleceu no lugar que estabeleceu, não importa onde você nasceu, as condições, mas Ele quer que pelo menos a partir de você comece uma geração de homens e mulheres que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Amém? Então, pastor, mas a minha geração foi horrível. Pare bem aqui, porque Deus começou uma nova história. E essa sua história é para ser contada como o Senhor foi que a estabeleceu. Amém? Mas eu ainda estou de Bíblia aberta. Versículo 7. Para que pusessem em Deus, olha para que essa geração fizesse o quê? Pusesse em Deus a sua confiança. E não se esquecessem dos feitos de Deus, que lhes mostrassem os seus mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, ou seja, que teve uma geração antes deles que foi obstinada e rebelde, e Deus diz assim: parem, não podem mais continuar da mesma forma. E ele continua dizendo: geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Agora ele faz uma observação e diz assim: os filhos de Efraim, embora armados com um arco, bateram em retirada no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das suas maravilhas que ele mostrasse. Agora escuta aqui, Deus está dizendo: rapaz, há uma tribo em Israel chamada Efraim, que eles até se armaram, estavam prontos para a guerra, mas eles não puseram em Deus a sua confiança. Não colocaram em Deus, sabe, como Deus seja o seu alto refúgio, e na hora da peleja, eles se mostraram, na verdade, que eles eram fracos. Onde está a nossa confiança? Às vezes muitas pessoas estão colocando as suas confianças nas suas armas, no seu intelecto, nos seus dons naturais, e esquecem que homens poderosos só serão poderosos se colocarem em Deus a sua confiança. Escutem, a batalha sempre vem e sempre virá, e a batalha revela quem nós somos. É o dia difícil que revela, na verdade, onde você pôs a sua confiança. E nós somos colocados à prova no momento em que nós enfrentamos dificuldades. E o escritor está dizendo assim, Asaf está dizendo: nós não podemos ser uma geração de homens e mulheres rebeldes. Nós precisamos colocar em Deus a nossa confiança, porque se não for assim, no dia difícil, você correrá. Eu estava lembrando, enquanto preparava a palavra desta noite, eu estava pensando em Daniel e os seus 4 companheiros, a Misael, Azarias, esqueci o nome do outro agora, que chamaram de Mesaque, Sadraque e Abidnego. Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra naquele momento, brilhante general, conquistou tudo que havia de conquistar e passa por Jerusalém, que tinha virado as costas para Deus. E na primeira leva, ele levou os príncipes e os nobres, os sábios, para pôr em Babilônia, para que eles aprendessem como deveriam caminhar na Babilônia. Mas eles, apesar de viverem em um tempo difícil, escutem aqui, porque as pessoas pensam, porque o tempo é difícil, ela precisa ser fraca. Eles só são fracos porque não colocam em Deus a sua confiança. Aqueles jovens que ainda não tinham completado 18 anos, nenhum deles,
foram colocados no centro, no meio do poder da terra. E a primeira coisa que eles fizeram, irmãos, foi colocar no seu coração, determinaram: nós não vamos nos contaminar com as finas iguarias do rei. São homens e mulheres que não abrem mão dos seus princípios por causa das pressões do mundo. Agora pensem comigo, eles foram tirados da sua terra e levados como cativo, e mais, o rei da Babilônia, Bira, olhava para eles e dizia assim: ei, não há nenhum Deus na terra que possa vencer o nosso Deus, o Deus deles, o principal, chamado Bel. É como se Bel tivesse vencido o Deus de Israel. Imagina que o seu Deus agora é zombado, criticado por um homem poderoso que levou você também como refém dele, e você não sabe o que dizer. Eu estou lhes falando que parece quando as promessas de Deus falham, quando parece que todo mundo zomba de Deus e não há uma resposta, até porque Jerusalém está sendo destruída. E o Deus que ele diz que serve, agora está sendo zombado. Lembram que eles destruíram o templo e levaram os utensílios da casa de Deus e colocaram como, sabe, como um memorial diante dele, dizendo assim: o nosso Deus venceu o Deus de vocês. E aí nós encontramos 4 jovens que aprenderam princípios. Amém? E eles são colocados à prova logo quando chegaram. E o rei disse: vocês vão comer das finas iguarias que o rei comia, vocês vão comer. Eles disseram: não, nós morreremos, mas nós não vamos nos contaminar. Homens de fibra, mulheres de fibra, que sabe o que é princípio, que não se vende, não se rende, não se prostra por absolutamente nada, nem das pressões, nem da vergonha, nem do medo de estar longe da sua terra natal. E o rei tinha dado um decreto, e eles disseram: nós não vamos comer. E falaram com o cozinheiro disse: rapaz, não dá para mim, o rei, se souber, vai me matar. E eles conseguiram então conversar com o outro chefe. Eles: tudo bem, então nós vamos experimentar 10 dias. Quem negociou foi os caras. Eles estavam decididos: não vamos abrir mão disso. Eles não negociaram a sua fé, porque eles sabiam quem eles eram. Ei, nós precisamos ensinar os nossos filhos a saber quem eles são em Deus e quem é o Senhor deles. Homens fortes, mulheres fortes, meninos fortes devam ter convicções fortes e poderosas. Bem, vocês sabem o que aconteceu. Agora escutem. Nabucodonosor, quando levou eles, se você ler o capítulo 2 de Daniel, eles deveriam passar 3 anos sendo aprendizes de sábios, para que eles pudessem então ministrar na presença do rei. Agora escutem, no 2º ano, a Bíblia vai dizer que no 2º ano, quando eles estavam lá, Deus deu um sonho a Nabucodonosor. Escutem, Deus deu um sonho a Nabucodonosor, mas o mesmo Deus que deu o sonho tirou, e Nabucodonosor esqueceu o que tinha sonhado e ficou maluco. E Nabucodonosor chegou e disse assim, chamou todos os sábios e disse: agora eu quero que vocês me digam o que foi que eu sonhei. Disseram: rei, que loucura é essa? Conta-nos o sonho que nós vamos te dizer o que a interpretação. Ele disse: não, vocês não são sábios, magos? Vocês não são inteligentes, conhecem a ciência? Como nós vamos fazer? Aí disseram: Senhor, mas não existe registro no mundo que alguém pudesse dizer, sabe, pedir aos seus súditos contar um sonho que ele teve e não lembra. Ele disse: então vamos fazer o seguinte, vocês vão morrer. Todos os sábios da Babilônia vão morrer, porque vocês vão me enganar. Se ela me dar um tempo, eles não têm tempo.
Aí saíram procurando os sábios, inclusive os aprendizes. E quando Daniel soube, disse, sabe o que ele disse? Diga ao rei não matar ninguém. Se ele tiver que matar, vai me matar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, diga ao rei que eu vou orar ao rei dos céus e Deus vai me dar a resposta. Ele não precisa matar os sábios. Sabe o que ele estava dizendo? Se Deus não responder, então eles não precisam morrer. Quem vai morrer sou eu. Aí ele chama seus 3 amigos e disse, vamos orar? Eles oraram ao Senhor e passou um dia, ele chamou e disse, Arioque, chama o rei e me coloca na presença dele, porque eu vou dizer aquilo que ele sonhou e a interpretação. Então o rei Nabucodonosor chamou Daniel, e Daniel disse, olha rei, o que tu pediu, homem nenhum pode dizer absolutamente nada, porque esses segredos não pertencem aos homens, mas pertencem a Deus. E deixa eu lhe dizer, o sonho que você teve, ele começa a revelar o sonho, diz a interpretação é essa, e começou a explicar a interpretação do sonho. O homem ainda não tinha completado 20 anos, estou falando de Daniel, que sabia o que era e qual era o propósito pelo qual ele nasceu. Sabe o que o rei fez? Tirou suas roupas. O maior homem da terra tira suas roupas, faz uma oferenda e se prostra aos pés daquele jovem. E sabe que ele fez um decreto. O único Deus verdadeiro é o Deus de Daniel. Homens que não se vendem. Está na hora de Deus levantar homens, jovens, crianças, mulheres, sabe? Que coloquem em Deus a sua confiança. Agora quer mais? Ele não só fez um sacrifício de louvor a Daniel, porque ele não sabia, ele pensava que era apenas Daniel apenas representava a Deus, mas não só isso, disse, ele era aprendiz dos sábios, ele agora vai ser o chefe deles. Você está entendendo? Aí Daniel disse, é assim, então deixa eu te dizer, dá uma boquinha também para meus colegas, que eles são meus companheiros de oração. Arruma um serviço melhor para os meus amigos, e assim aconteceu. Eu estou lhe dizendo, irmãos, que Deus precisa de homens e mulheres poderosos. Está na hora da gente largar de ser criancinhas e se tornarem fortes e poderosos. Passou-se um tempo, o próprio Nabucodonosor pensou, eu vou fazer agora um culto de louvor a mim mesmo. E mandou fazer uma estátua dele mesmo, na região de Curã, e disse assim, olha, chamou todos os sábios, os prefeitos, e veio todos os reis das 127 províncias da Babilônia, para adorarem a estátua dele mesmo. Mas lembra dos 3 amigos de Daniel? Ele disse, olha, quando vocês ouvirem tocar a gaita, então todos vocês aqui que estão na festa deverão se prostrar. Chegou a hora, no apogeu da festa. Então tocaram as músicas e todo o povo se prostrou e adorou. Só que quando se prostra, tem 3 que não se prostram, então eles ficam de pé. E alguém olhou e disse, rei, tem aqui 3 homens que são dos teus, que tu colocou na província, que fez, mas eles não fazem caso de você. Nabucodonosor encheu de ira e disse, tragam eles na minha presença. E quando chegou, ele disse, é verdade que vocês não se dobraram? Isso é verdade, ó rei, porque nós temos um Deus no céu e nós não nos dobramos aos homens. Ele disse, eu vou dar mais uma chance a vocês e eu vou mandar tocar a música, vocês são gente boa, mas eu já dei o decreto, vai morrer. Mas para vocês saberem que eu não estou de brincadeira, vamos mandar fazer o seguinte, aquece a fogueira 7 vezes mais, para quando vocês caírem, vocês já estão torrados.
E aí? Eles disseram: eu quero saber se há Deus no céu. Eles: quanto ao rei, se ele quiser me livrar, ele nos livra. Se ele não quiser nos livrar, ele não livra. Agora tem uma coisa: nós não vamos abrir mão dos nossos princípios. Vocês estão entendendo isso? Nós vamos morrer, mas nós não vamos ser infiéis ao Senhor. Nós não negociamos a nossa fé. Isso não entra em discussão. O rei se encheu de ira e mandou então aquecer 7 vezes mais a fornalha. E quando ela estava no maior grau de temperatura, o rei mandou tocar a música. E todo mundo de olho para saber o que iria acontecer. Escutem, quando Satanás te afrontar, ele fará de tudo para ver o que vai acontecer com a tua fé. Ele vai olhar para você e vai dizer assim: será que ele se dobra ou não? Quando você se posiciona, quando eu me posiciono, nós temos, a Bíblia diz que uma grande nuvem de testemunha olhando para nós. E nesse caso, literalmente, sabe, uma multidão de homens e mulheres poderosos da terra. Os poderosos da terra estavam lá, e olhando para aqueles 3 jovens passando a maior vergonha e pressão que alguém possa imaginar. Isso vai para além da nossa compreensão. Às vezes, irmão, você coloca, sabe, uma palavra na internet, alguém zomba de ti e você fica magoado, chateado, com medo, nunca mais vai postar nada, porque não gostaram da minha postagem. Aí a gente pensa: meu Deus, são tão fracos. Mas ali não era um ambiente online, não era de internet, era lá ao vivo e a cores. E quando tocou, alguém talvez dissesse: rapaz, você não precisa largar o Deus de vocês, é só baixar a cabeça 5 minutos, 1 minutinho, já está resolvido, vocês não precisam morrer. Escuta aí. Porque é assim, irmãos. Nabucodonosor não estava dizendo assim: olha, se vocês me adorarem, vocês a partir de hoje vão adorar a mim. Não, ele só queria uma festa e que alguém dissesse: não, rapaz, ele se prostrou. Eles disseram: não. E quando tocou que eles não se moveram, vocês lembram, Nabucodonosor mandou amarrá-los e pegou os homens mais fortes, está lá no texto, e o lançou numa fornalha. Ei, o milagre depende de Deus, mas o posicionamento depende de nós. Amém? Deus pode fazer um milagre? Pode. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém? O que Deus não pode é passar vergonha por causa de mim e de você, que não teve coragem de assumir, sabe, a sua fé quando todos zombavam. Não coloque nisso não, porque não vai dar certo. E eles jogaram aqueles 3 jovens. E vocês lembram da história? Quando olharam, o próprio Nabucodonosor disse: gente, nós não colocamos 3 homens? Sim, não, foi 3, eu estava carregando. Vocês perceberam que não tem 3? São 4. E tem um que parece assim com os filhos dos deuses, ele não conhecia o Senhor. E eles estão andando, vocês podem imaginar a cara do povo olhando para aquele, sabe, para aquela coisa que estava passando diante dos olhos deles. Meu Deus, como é que aqueles homens estão andando no meio do fogo? E o pior, tem mais um. Vamos fazer o seguinte: chama esses homens para cá, chame para fora, pelo amor de Deus. E quando tiraram, a Bíblia diz: sequer tinha cheiro de fumaça neles. Sabe o que aconteceu? O novo decreto, Márcio. E ele começa a dizer assim: não há Deus como o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego. E deixa eu lhe dizer: qualquer povo, nação ou pessoa que falar mal desse Deus será despedaçado,
Será instinto, nós vamos matar qualquer um que falar mal do Deus desses homens, porque eles não se dobraram. Estou lhe falando de homens que depositaram em Deus a sua confiança. Pode ser que você não seja jogado numa fornalha ardente desse jeito, mas pode ser que você seja exposto a situações que você deverá tomar decisões sérias, contra tudo e contra todos, por causa do princípio da palavra de Deus. A questão é, não se renda. Deus se levanta do seu trono a seu favor, e você vai ver o livramento do Senhor. Vai ver que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm, não se cansam e não se fatigam, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. A Bíblia diz: vinde, razoemos assim, diz o Senhor. Glória a Deus. Eu poderia falar muito sobre isso, mas quando você lê o capítulo 4 de Daniel, você vai ver, aliás, é só um parêntese aqui, é o único capítulo da Bíblia que não foi escrito por alguém que servia a Deus diretamente. Esse é um capítulo escrito pelo próprio Nabucodonosor. E ele escreve, e por 3 vezes ele diz que Deus dá o reino a quem ele quer. E aquele capítulo é de louvor e honra a Deus, porque ele era soberbo. Escuta, Deus abate o soberbo, amém? Mas dá graça aos humildes. Um dia Nabucodonosor teve outro sonho. Deus fala por meio de sonhos, amém? Quando você sonhar, preste atenção, talvez seja Deus falando. Aliás, Deus fala muito comigo por meio de sonhos. A Bíblia está cheia de relatos de sonho. Inclusive o próprio José, esposo de Maria, teve vários sonhos para ele não deixar a sua esposa, o nome do menino, tudo mais. E Deus fala por meio de sonhos. E Nabucodonosor teve um sonho, e que ele via uma grande árvore, e que vinham as aves e faziam seus ninhos, e debaixo das sombras os animais vinham todos se abrigarem ali, e ele ficou sem saber o que era. Então ele chamou Daniel, e Daniel disse, aí de repente ele disse que uma pedra veio e arrebentou tudo aquilo, e Daniel disse: cuidado, rei, é hora de o senhor se render. Deus está dizendo que essa árvore é você, mas você é muito orgulhoso, e Deus vai ferir você. E ele, quem escreve, é o próprio Nabucodonosor. Ele diz que um ano depois, ele estava olhando e dizendo assim: não é esta a Babilônia que eu a estabeleci, fiz essa grande Babilônia. Ele disse, de repente ele ouviu uma voz do céu. E naquele dia, Nabucodonosor, o maior homem da terra, se tornou, a sua mente foi mudada como para um animal. Nabucodonosor, caiu sobre ele orvalho dos céus, seus cabelos cresceram, suas unhas cresceram, e a sua mente foi transtornada. E aquele grande homem se tornou um bicho qualquer, durante 7 anos, vivendo amarrado, porque ele zombou de Deus, e Deus queria pegar Nabucodonosor. Até que 7 anos depois, um lapso de lucidez veio sobre ele, e ele lembrou de quem era o Senhor. Novamente esse homem faz um decreto louvando e adorando a Deus. Alguém poderia olhar para Daniel e dizer assim: meu Deus, um rapaz tão inteligente, tão sábio, sabe, um homem de Deus, porque Deus colocou ele no meio dessa gente? Às vezes você diz assim: meu Deus, eu sou tão fiel, eu sirvo a Deus, porque Deus me colocou nesse lugar. Deus te colocou porque Ele te quer como luz no meio das trevas.
Amém? Deus procura homens fiéis a Ele, que confiem nele, sabe? E que transformem Vale de Baca em mananciais. Por último, Daniel, já velho, Nabucodonosor havia morrido, Namonino era o rei, e o seu filho Belsazar se tornou o príncipe regente e fez uma festa para suas concubinas, e tomaram bebidas, e beberam, e ele pensou: agora eu vou trazer os utensílios da casa de Deus que meu avô trouxe da Babilônia, e nós vamos beber nesses cálices, zombando de Deus. Lembra que de Deus não se zomba e não se pode escarnecer? Tudo que o homem plantar, isso também ele ceifará. E enquanto eles estão no meio da festa, apareceu um dedo escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Partim. E ele ficou apavorado, e ele chamou os sábios, e ninguém entendia que palavras eram aquelas. Até que uma veio assim: olha, há um homem no nosso meio, um dos filhos de Judá. Um dia, ele interpretou os sonhos de Nabucodonosor. Chama ele. E ele chamou. E veio Daniel. E Belsazar disse: eu te dou a metade do reino. Você será o terceiro no reino. Terceiro porque o pai dele, Nabonino, era o primeiro, ele era o segundo. E então Daniel seria o terceiro homem mais poderoso da Babilônia. Eu vou te cobrir de presente, de bens. E Daniel se para: eu não quero isso, mas eu vou te declarar as palavras que foram escritas. Mene, Mene, Tekel, Partim, pesado fostes na balança e achado em falta. Hoje o teu governo será tirado de ti e colocado na mão dos medos e persas. A Babilônia, aquela tão poderosa, naquela hora o príncipe regente começou a bater os joelhos um no outro, e apavorado, e a Bíblia diz que no mesmo instante ele morreu. Eu estou dizendo que um homem colocado na mão de Deus pode mudar reinos e nações, pode fazer a diferença. Deus te colocou naquela empresa, faça a diferença. Deus te colocou naquele clube, faça a diferença. Deus te colocou naquele bairro, faça a diferença. Onde Deus colocar um dos seus filhos, ele tem propósito, e geralmente é um propósito de louvar o seu santo e glorioso nome. Porque imagina, por que ele te chamou? Por que você está aqui? Qual é o propósito de Deus, se não for que você seja uma tocha acesa para iluminar as trevas e trazer aqueles que estão em trevas para a verdadeira luz da sua palavra? E por último, Daniel, já velho, foi testado mais uma vez. Escuta, está pensando que o teste, eu passei num teste, não serei mais testado? Não, quanto maior o teste você passou, o próximo pode ser pior. E ele só foi testado por causa da sua fé. Começaram a ver que Daniel orava 3 vezes ao dia. Seus amigos, muito amigos, perceberam que ele era um cara tão fiel a Deus quanto era fiel no seu trabalho. Ei, escute aqui: não existe homem fiel a Deus infiel no seu trabalho, infiel à sua esposa, infiel aos seus filhos. Um homem de Deus tem princípios com Deus. Escuta, Deus tem os melhores princípios para você viver em sociedade, para viver em família. Deus é a base e é o fundamento de toda honestidade e de toda coisa boa. Toda coisa boa, todo dom perfeito vem de onde? Do Pai das luzes. Amém? Olharam para Daniel e viram que ele era um homem fiel no seu trabalho. Disseram: não tem jeito, mas nós vamos pegar ele pela fé que ele tem. Então criaram uma estratégia de dizer assim: olha, durante 30 dias nós vamos adorar somente ao rei.
Agora já não era mais na Babilônia, ele atravessa a Babilônia, ei, a Babilônia acabou. Mas Daniel não acabou. Ele passa agora para o reino dos Medos e Persas. E lá eles descobriram, chamaram Dário e disseram, olha só, tem um jeito. Rapaz, vamos fazer um decreto para que Dário assine, e todo dia, durante 30 dias, ninguém adora o seu próprio Deus, mas vai adorar o rei. Escuta, o rei achou bonito. Imagina, o rei agora seria adorado, ninguém adoraria ninguém só durante 30 dias. É simples. Homens que foram forjados em Deus, na sua palavra. Sabe de uma coisa? Eles ficaram de olho em Daniel, vamos ver o que ele vai acontecer. Irmão João, Daniel orava acho que de janela fechada. Naquele dia ele disse, como é que é? Quer dizer que eu não vou adorar ao meu Deus? Sim, não, agora é só ao rei Dário. Eles vão fazer o seguinte, eu vou abrir a janela. Eles vão ver quem eu sou. Até então eu fechava o meu quarto e orava, a partir de agora eu vou abrir a janela e eles vão ver que eu vou continuar fazendo a mesma coisa durante 3 dias, ou 3 vezes ao dia. E chegaram ao rei e disse, rei, tem um Daniel que tu gosta muito? É o teu chegado? Sim, Daniel. Tu acredita que ele não te adora, não faz caso de ti, está adorando o Deus dele? E o senhor assinou um decreto que se não fizesse ia jogar na cova dos leões? O rei disse, não, vamos dar um jeito aqui. Não, armaram para o rei. O rei muito penalizado, disse, mas não tem jeito, vamos colocar Daniel na cova. E antes de colocar Daniel, ele disse, olha, Daniel, quem sabe o teu Deus não vai te livrar desses leões. E eles jogaram Daniel ali. A Bíblia diz que o rei não dormiu, não comeu, ficou apavorado e orando, pedindo a Deus por Daniel. No outro dia de manhã ele se levanta e chega na boca lá da cova e grita, Daniel, homem muito amado, quem sabe o teu Deus? E começa a falar, e Daniel disse, viva o rei, eis-me aqui, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões. Ele mandou tirar Daniel rapidamente. Quando Daniel saiu, ele disse, agora quero saber se é porque os leões estão com fastio mesmo, ou porque Deus livrou. Então faz o seguinte, quem foram as pessoas que armaram o plano? Foi fulano. Foram eles? Então pega eles e joga lá, vamos ver o que vai acontecer. E o texto diz que antes que eles chegassem embaixo, o anjo já tinha ido embora, não ia proteger eles, e os leões comeram aqueles homens. Daniel tinha aproximadamente 86 anos. Agora pense nele aos 16 anos, quando entrou na Babilônia. Continuava sendo o mesmo homem de princípios. Morre, mas não abre mão da sua fé. Hoje é o dia dos pais. E eu quero dizer aos pais, mas quero dizer às mães, e quero dizer aos filhos, é hora de não abrir mão da nossa fé, porque quando tudo parecer perdido, Deus vai levantar você para mudanças radicais neste mundo. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E eu findo minha palavra hoje dizendo que Deus conta comigo e conta com cada um de vocês, senhores e senhoras. O mundo não terá tempos melhores, talvez daqui para frente vai ser pior, mas quem é você? Lembre-se que Deus colocou você onde você está. Ele nos conduz para sermos como luz do mundo, para brilharmos a sua glória. Eu quero que vocês se levantem, porque eu quero que a gente ore. É hora de orar.
Dalécio, o lugar de homem é aqui na frente, de pai. Sabe de uma coisa? O Espírito Santo está nos chamando para as águas profundas. Vou dizer de novo, o Espírito Santo está nos levando às águas profundas. E Ele não quer gente fraca. Aliás, Deus falando por meio de Amós diz: o fraco eu sou forte. Quando Paulo se achou na maior de todas as fraquezas, Deus disse assim: olha, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo disse: de maneira que eu me gloriarei nas injúrias, nas perseguições, sabe? Porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Eu queria que vocês não se movessem muito, a menos que haja extrema necessidade, porque nós vamos orar, porque Deus nos chamou esta noite aqui para a mudança da nossa vida. Não pode deixar, é só para não se moverem. Feche os seus olhos. Ah, Senhor, aqui está teu povo, a tua igreja. Aqui estão esses homens, estas mulheres, as crianças, o teu povo que o Senhor chamou para ser luz para os gentios, para todos os povos. Eu oro para que o Espírito Santo levante estes homens e estas mulheres e ensine os seus filhos o caminho em que devam andar. Seus netos, as futuras gerações. Ainda que Nabucodonosor esteja no trono da Babilônia, mas o Senhor está no trono de todo o universo. Não há porta fechada, não há demônio, não há ideologia, não há filosofia que possa barrar um homem e uma mulher que tem os seus princípios fundamentados no Senhor. Eu oro para que a mente seja renovada, para que as forças sejam renovadas, para que o Espírito do Senhor se mova em nós e por meio de nós. E eu oro para que cada homem, que cada mulher seja uma candeia e que ilumine onde estiverem. Espírito Santo, muda tudo aquilo que precisa ser mudado na mente e no coração dos meus irmãos. Se tiver que arrancar as coisas que precisam ser arrancadas, arranca esta noite. Muda tudo e faz homens e mulheres felizes, alegres, profundos, poderosos. Que o Senhor marque a história de cada um e que cada um aqui viva para louvor da tua glória. Que o Senhor derrame sobre nós a tua graça. E que haja um tempo novo de alegria, de paz e de prosperidade no nome de Jesus. Que assim seja, Senhor, na vida de cada família, de cada irmão. E que tudo seja para a glória do teu santo nome. Se você crê comigo, diga amém. E dê uma salva de palmas a Jesus, nosso Senhor.